apunhalada pelas costas. Comecei a trabalhar muito cedo. E assim, eu vou falar pra vocês, tudo que eu consegui na minha vida foi sempre com muito esforço e dificuldade também. Mas eu sempre conseguia. Com 14 anos de idade, eu consegui um estágio em uma empresa e fui crescendo dentro dela. Quando eu completei 4 anos de firma, gente, aí veio um grande acontecimento. Eu fui promovida a líder do meu setor. Eu fiquei extremamente feliz, o pessoal do meu setor também ficou feliz, pois eu me dava muito bem com todos eles. E assim, eu não vou ser modesta não, mas foi uma promoção merecida, porque eu me dediquei muito pela empresa. E assim, era um emprego que eu aprendi a gostar muito, principalmente por ter me dado a oportunidade de ter as coisas que eu tenho hoje. Depois de 2 anos que eu já estava como líder, o meu supervisor ele ia se afastar. Na verdade, ele ia se aposentar. Então, ia precisar de outro supervisor no lugar dele. Gente, não vou mentir pra vocês. Mas sabe quando você tem aquela esperança lá no fundo que assim, eu posso ser promovida a supervisor? Eu tinha capacidade pra isso. Então, a gente fica naquela, né? Mas não aconteceu. Trouxeram um supervisor de fora. Até então, beleza. Eu sempre optei por ter boas relações com as pessoas que eu trabalho. E quando esse supervisor entrou, o santo já não bateu de cara. Tudo que eu falava com ele, ele era do contra. Se eu falava, vamos fazer dessa forma, ele, não, vamos fazer de outra. Eu já sabia que ia ter que enfrentar grandes obstáculos ali dentro do trabalho. Coisa que eu nunca tinha enfrentado antes dentro da empresa, porque eu sempre me dei bem com todo mundo. Mas com ele, eu vi que ia ser diferente. Mas ele era meu chefe, então eu ia ter que fazer tudo o que ele estava pedindo, ou então eu perderia o emprego. O setor que eu trabalhava era de inserção automática, coisa que não era experiência dele. E eu fui perguntar se ele conhecia o trabalho. Ele disse de uma forma bem arrogante mesmo, que não conhecia, mas que isso não seria um bicho de 7 cabeças. Ah, mas naquela hora me deu uma coisa que assim, eu só pensei assim comigo, não é um bicho de 7 cabeças? Pois então você que se vire, tá? Que eu só vou fazer o meu trabalho. Quiser ajuda, filho, vai ter que vir pedir mesmo. E não é que aconteceu? Dito e feito. Gente, passou uns 20 dias. Não é que ele veio atrás? Desanimado, falou que não estava conseguindo fazer as coisas ali, porque ele não conhecia muito bem o assunto, que se eu podia ajudá-lo. Ai, nossa, ali eu me senti, não vou mentir, me senti, sabe, bem valorizada, porque assim, eu entendia, dominava completamente o assunto. E ele não. Então, eu comecei a ajudá-lo, não tive problema nenhum. Comecei a ajudá-lo. E nisso, sabe aquele ranço que eu tinha? Eu tinha pego um ranço assim absurdo. Começou a passar numa amizade. E a gente dava bem, começou a se dar super bem. Porque assim, eu tava ajudando ele no que ele tava precisando. Um certo dia, ele me chamou pra gente tomar um café. Nós fomos e ali começou a virar, sabe, rotina. Todo final de semana a gente saía pra comer alguma coisa. Até que começamos a ter um relacionamento. Não é uma coisa muito séria, mas de vez em quando a gente saía, ficava e assim ia. Passados-se 2 anos disso, ele me ligou e falou assim que naquele dia a gente ia jantar, que ele tinha uma novidade pra me contar. Isso era num sábado. E eu já super curiosa, querendo saber. Achei que às vezes poderia falar alguma coisa de um relacionamento mais sério, alguma coisa, mas aquela curiosidade dentro de mim não cabia, né? E eu perguntando, ele falou assim, não, só vou te contar no jantar. E eu toda empolgada pra querer saber o que era. Aí naquele dia ele me levou pra jantar na Outback. Tivemos um jantar maravilhoso. E eu super ansiosa pra saber o que ele tinha pra me falar. Aí ele falou assim que eu tinha parte no que estava acontecendo e que eu fazia parte da alegria que ele estava sentindo. E eu, super curiosa, falei, tá, mas o que aconteceu? Aí ele me falou que ele foi promovido a gerente da empresa. E eu fiquei muito feliz por ele. Fiquei feliz mesmo. Porque ele era muito competente. E assim, gente, não tem como você não pensar. Porque assim, eu também me sinto muito competente. E assim, eu ajudei ele muito no serviço. E não tem como você imaginar que ele sendo promovido, automaticamente eu também seria promovida. Entendeu? Além da gente se dar bem ali dentro do trabalho, eu tinha competência para assumir o cargo de supervisora. Então, eu tinha certeza que isso ia acontecer. E eu perguntei para ele. Eu falei assim, quem vai ser o novo supervisor? Ele pegou e falou assim, isso ainda vai ser uma surpresa. Eu achando que ele queria fazer uma surpresa para mim. Aí, tudo bem. Terminamos de jantar, tivemos uma noite maravilhosa, tudo normal. Quando foi na segunda-feira, todos os líderes foram convocados para uma reunião. Aí nessa reunião eu falei, pronto, chegou minha hora. Vão avisar que ele foi promovido a gerente e que eu vou ser promovida a supervisão. Gente, nada disso, que decepção. Quando chegou na reunião,
tivemos a reunião com todo mundo, aí eles avisaram que ele tinha sido promovido a gerente e apresentou a nova supervisora. Ela nem trabalhava lá. Aí eu queria saber quem que tinha indicado, se foi currículo, o que que era. Ele que trouxe ela como supervisora. Como assim? Ele sabia da minha competência, ele sabia que eu tinha essa capacidade de assumir esse cargo. E ele nem me avisou nada. E no dia do jantar, que ele falou que ia ser uma surpresa, eu tenho certeza que ele sabia que eu também estava esperando que essa vaga ia ser minha. Mas não, ele não deu a mínima, nem uma satisfação para mim ele deu. Ele poderia ter me explicado, eu vou trazer fulana por causa disso. Não, ele não me avisou nada. Simplesmente foi anunciado na hora da reunião. Eu fiquei, sabe, tão assim. Eu fiquei parada, assim, não sabia nem o que fazer, nem o que falar. Eu terminou a reunião, eu saí rapidinho, fui para o ambulatório, falei que não estava me sentindo muito bem e fui para casa. Naquele dia ele me ligou várias vezes e eu não atendi nenhuma. Eu estava muito magoada e eu estava, na verdade, me sentindo usada. Sabe, eu sei que ele me usou para chegar onde ele chegou. Porque assim, tudo que ele precisava, ele perguntava para mim e eu, na maior boa vontade, eu ajudei. Eu não quis passar a perna nele em nenhum momento, eu respeitei. Já que ele era meu chefe, eu tinha que respeitar ele. E assim foi. Então ele me usou, até ele conseguir o que ele queria. Quando foi à noite, ele foi até minha casa. Aí eu ainda falei pra ele, nossa, você teve a cara de pau de vir até aqui. Aí ele falou, nossa, mas o que aconteceu? Eu falei, como assim o que aconteceu? Você sabe que eu tava esperando esse cargo. Porque assim, se você foi promovido, automaticamente alguém também seria. Não, você fez questão de trazer alguém de fora. Sendo que assim, eu me dedico ali ao máximo. E você sabe disso. E você sabe da minha capacidade também. Você sabe que eu assumiria esse cargo tranquilamente. Sem dificuldade. Aí ele pegou, olha a desculpa. Eu não coloquei você como supervisora, não indiquei você, porque ia ficar muito na cara que a gente tá tendo um relacionamento, aí ia falar que eu dei preferência pra você e tudo mais. Só que assim, gente, em primeiro lugar, a competência, e isso ele não foi colocado. Ele ficou pensando no que os outros iam falar. Isso é, né? O que ele me disse. Mas eu não consegui acreditar, ali mesmo eu já falei pra ele que achava melhor a gente parar por ali, que eu ia continuar na empresa, claro, porque assim, não tem outro emprego também. Tô na empresa ainda, tô mandando currículo e não vejo a hora de sair de lá. E meu relacionamento com ele, na verdade a gente nem tinha um relacionamento, né? A gente saía só de vez em quando. Então acabou ali, nunca mais saímos e vida que segue.